Eu até anotei aqui, é um pouco anedótico, mas em 6 meses, em 180 dias, houve 243 entrevistas de companheiros meus a demolir o presidente do PSD. 35 do Dr. Aguiar Branco, 16 do Dr. Castro Almeida, 14 do Dr. António Borges, os 10 secretários-gerais, e a propósito de quê? De cotas, o símbolo do partido tinha desaparecido dos cartazes, ainda hoje agora vi a minha companheira Manuela Ferreira Leite ali com um cartaz e o símbolo desapareceu, está lá um V de verdade, eu espero de vitória também. Portanto, mas, como lhe digo, não tenho qualquer mágoa. Não, qualquer mágoa, quero que o meu... Sem mágoa está ao combate. O senhor não teria feito essas contas se não tivesse a pensar num combate político. Compreender é importante para ajudar o partido a superar. É preciso que o partido... A sua má imprensa, que também foi uma constante da sua presidência. Eu penso que a imprensa vai a reboque um pouco de uma inércia que se cria. Não há campanhas jornalistas, não há coisas aqui malévolas, pagas, ou... Não vou por aí. Quando começa a dizer mal de alguém, toda a gente diz mal, e depois quando começa... e também, de uma certa forma... Sim, hoje... o senhor tem estofo para resistir a isso tudo. Já anda há suficientes anos, décadas na vida pública. Quando eu esperava isso, e a minha obrigação era ter conseguido superar. Ter conseguido... Isso afetou-o? Não, de maneira nenhuma. Sou hoje uma pessoa muito tranquila, como digo, adoro o meu partido. A doutora Manuela Ferreira Leite, se precisar de mim amanhã, estarei na primeira linha de combate. Sei que é preciso o partido ir por este caminho, tem que procurar o seu caminho identitário, a sua ideologia, o seu programa, fazer propostas consistentes. Lembra-se que eu há um ano propus um polis social. E dizia, vem aí uma crise social horrível, hoje fala-se dos 2 milhões de pobres. E disse onde é que eles estavam. Estavam nos bairros sociais, onde está mais de 70% do rendimento social de inserção, onde está a maioria do desemprego, onde está a maioria da criminalidade. Visitei os bairros sociais todos, da Grande Lisboa e do Grande Porto. Portanto, o PSD, se for por este caminho, vai encontrar a sua identidade. E mesmo esta dialética entre algumas elites urbanas do partido e o povo do partido vai acabar por se resolver, porque ambas são necessárias. Eu, se puder dar algum contributo para que isso aconteça... Foi-lhe solicitado esse contributo? Foi-lhe solicitado esse contributo pela doutora Manuela Ferreira Leite? Até este momento não me foi solicitado nenhum tipo de contributo, rigorosamente nenhum. Mas eu estou completamente disponível para ajudar o partido nas eleições autárquicas, já nas eleições europeias. Essas eleições europeias são muito importantes. É a primeira vez que temos eleições europeias quase como um teste. O seu partido tem um bom candidato? Cabeça de lista? Deixe-me primeiro dizer que eu considero que são muito importantes. Ou seja, vão criar uma inércia ou muito favorável ou desfavorável para os 2 atos eleitorais que vêm a seguir. Penso que houve este tabu, este prolongamento do tempo da escolha. Não parece que por si seja negativo. Mais vale um bom candidato tarde que um mau candidato cedo. Agora, acho que houve aqui, nestes últimos dias, alguns erros de casting. O candidato não devia ter sido apresentado no dia em que as televisões estavam submergidas com o relatório do Banco de Portugal sobre a conjuntura e toda a gente falava da crise. Deveria ter sido numa cerimónia com mais pompa e circunstância, em que o candidato fizesse um discurso estruturado sobre a sua candidatura. Bom, mas isso não invalida que não possamos ter uma candidatura forte. Eu preferia um candidato que, sendo apresentado mais tarde, fosse mais conhecido, mais abrangente, do ponto de vista, pelo menos, teórico, do que o Dr. Rangel. Quem? Não, falava-se do Dr. Marcos Mendes, eu próprio falei do Dr. Balsemão, mimetizando a situação do Dr. Soares há uns anos atrás. Mas eu acho que não devemos condenar o Dr. Paulo Rangel à partida, devemos ajudá-lo. E o Dr. Rangel, inclusivamente, neste momento fala-se muito desta questão, deve falar da Europa ou deve falar do país. Eu hoje acho que não há diferença face à conjuntura em que vivemos entre falar da Europa e do país. O PSD vai ter que falar de um modelo de desenvolvimento económico e social novo para o mundo, para a Europa e para Portugal. Vai ter que falar se o Estado Social Europeu é viável para o futuro e, portanto, se é viável também em Portugal. Vai ter que falar de política energética, que é uma questão que está aí na ordem do dia com uma importância fundamental na definição do próprio modelo de desenvolvimento económico, de política de estrangeiros, de política de defesa. Vai ter que falar todos esses assuntos, portanto vai ter que falar da Europa e de Portugal. E se precisarem do meu contributo,
cá estarei para ajudar. Dr. Paulo Rangel é um homem do Norte. Claro, o Dr. Paulo Rangel é um jovem jurista que merece todo o respeito. E eu, por mim, como lhe digo, o PSD, se comigo, porventura, teria feito o tipo de opção numa lógica de pôr um pouco a fasquia, em teoria, mais alta do ponto de vista do peso político do candidato. Contudo, eu não considero que, à partida, que o Dr. Paulo Rangel esteja derrotado. E mais, considerei do lado da Comissão Política Nacional, e nomeadamente a doutora Manuela Ferreira Leite, no dia a seguir, se os resultados forem uma derrota, que eu espero que seja uma vitória. Mas já me sinto O que é mal. uma vitória? Quantos Uma vitória é ganhar as eleições, é ter mais sim. votos que o Partido Socialista. Ter mais votos do que os atuais deputados. E eu acho não ter mais votos do que o Partido Socialista. E eu acho isso possível. Esse é o benchmarking de vitória. Isso seria excepcional, claro. Mas se perder eleições europeias por 3, 4, 5, 6 pontos percentuais a 3 meses de eleições legislativas, 2 meses, não é por si só um drama. E eu estou a dizer isto porque vejo, pelo que leio na comunicação social, vejo algumas pessoas que foram muito importantes para que a doutora Manuela Ferreira Leite chegasse à liderança, já a descolar da doutora Ferreira Leite. Já dizer que se as coisas correrem mal, que a doutora Ferreira Leite deveria ir embora e ser substituída sem eleições. E a sua opinião sobre isso? Se as coisas correrem mal nas europeias, a doutora Manuela Ferreira Leite deverá fazer uma reflexão Meu Deus, o que ia correr mal se fosse um desastre absoluto? Se for um desastre. Um desastre absoluto, mas isso eu não antevejo, não acredito. Pela minha parte, tudo farei como militante e como dirigente para que não seja. Agora, não admito é que alguns estejam à espera de uma derrota por meia dúzia de pontos para dizer que o Dr. Ferreira Leite vai para casa e nós substituímos-la sem eleições. Bom, isso é que, pela minha parte, tudo farei para que não aconteça e nunca consentiria sem lutar contra esse tipo de atitude. Mas quero dizer que eu acredito que o PSD pode ganhar as eleições europeias. O senhor ainda se vê a dirigir o PSD? Neste momento não tenho nenhum apetite por isso. Não neste momento. Não tenho nenhum apetite por isso. Neste período da história de Portugal. Não tenho nenhum apetite por isso. Não antevejo que venha a ter esse apetite. Mas acho que há duas palavras na vida e na política malditas. O meu sempre e o teu nunca. Portanto, enquanto for militante do PSD, tenho uma disponibilidade total para servir o meu partido. Lá para diante se verá o que acontece. Há muitos lugares onde se pode servir com dignidade e ter a humildade, às vezes, de os servir em patamares mais abaixo, só fica bem. Tenho duas perguntas para si. São tudo hipotéticas. Se fosse o Dr. Dias Loureiro, o que é que fazia? Mantinha-se no Conselho de Estado ou não? Eu, se fosse o Dr. Dias Loureiro, tinha saído do Conselho de Estado. Já. Até que se clarificasse toda a situação relativa ao VPR. Com certeza. Se fosse José Sócrates? Em relação a José Sócrates, parece-me que a situação é um pouco diferente, porque há uma legitimidade eleitoral subjacente e não há nenhuma prova concludente contra o Sr. José Sócrates. Como lhe disse há pouco, aí o eleitorado também vai transmitir, dado que o processo judicial certamente não se vai esclarecer até lá, vai também transmitir aquilo que é o seu sentimento profundo também sobre a seriedade do engenheiro José Sócrates. Eu acho que o engenheiro José Sócrates, do ponto de vista político, que tem falhado redondamente. Hoje o engenheiro José Sócrates abriga-se por trás da crise. A crise está a beneficiá-lo, porque, bom, disse Portugal decresce 3% do ponto de vista de crescimento no próximo ano, tem um investimento aqui 14%, mas os outros estão iguais ou estão piores, quando nós sabemos que antes da crise Portugal já era o país da Europa que menos crescia, era o país da Europa que o desemprego estava mais a aumentar, era o país da Europa com mais conflitos sociais, era o país da Europa e era um país onde as metas que o engenheiro Sócrates traçou não foram minimamente cumpridas. Na sua opinião, o engenheiro Sócrates propôs investimento público fabuloso no início desta legislatura. Anunciou TGVs, as OTAs, os pactos judiciários, a revolução da educação. Agora está cheio de pressa num afã de seguir até as diretivas que a nível mundial estão a ser traçadas pela maior parte dos governos com uma única atitude para tentar recuperar da crise, que é a promoção do investimento público. Em si acha que... Agora, por isso, o engenheiro Sócrates merece ser derrotado. Contra a questão de que está subjacente a este processo, seria muito importante que, sem forçar, sem alterar as regras do jogo, que o sistema judiciário funcionasse depressa. Eu, pessoalmente, é uma presunção pessoal. Eu, pessoalmente, acredito na seriedade do engenheiro José Sócrates, mas é uma presunção estritamente pessoal. Manifestada.
Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9. Foi um prazer vê-lo aqui um ano depois de termos tido o que foi um marco foi em termos de entrevista política que o senhor concedeu quando deixou de ser líder do PSD.